Ai, amor, amigos queridos, como vamos? Tudo bem? Estamos mais uma vez de volta aqui, presente, para dizer alô para vocês, para dizer o quanto Jesus nos ama. Não canso de repetir isso, porque é verdade. No mundo nós temos muitas dificuldades, mas quando nós vemos e sentimos que Jesus nos ama, tudo se transforma. Portanto, vamos estudar, porque quanto mais nós estudamos, mais nós compreendemos e sentimos o quanto Jesus nos ama. Nós estamos estudando, como vocês já sabem, a coleção Fonte Viva, e hoje essa coleção Fonte Viva se compõe de 4 livros e mais o Palavras de Vida Eterna. Esses livros estão todos dispostos para os nossos estudos. Nós usamos as lições de Emmanuel, porque é a psicografia de Chico Xavier, e a mensagem é ditada por Emmanuel. E Emmanuel, ao ditar essas mensagens, ele tem por intuito exatamente isso, nos educar espiritualmente. Portanto, vamos estudar para que nós possamos amanhã ser melhores do que hoje. Hoje nós escolhemos a lição número 31 do livro Pão Nosso. E o nome da lição é Com Caridade. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios 16, 14. Paulo nos deixa esse versículo, Emmanuel nos traz esse versículo dito por Paulo, escrito por Paulo, para que nós estejamos cientes de que a caridade é a base de todo o edifício da doutrina espírita. Quando Paulo escreveu as suas cartas, a doutrina espírita não era conhecida com o nome de doutrina espírita, porque nós só sabemos que quem codificou a doutrina espírita foi Kardec, e o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1864. No entanto, as bases da doutrina espírita já estavam inseridas não só nas lições de Jesus, no cristianismo em si mesmo, mas também nas cartas de Paulo, que nos ensinam muito até hoje. Não é só naquele tempo que nós éramos ensinados, não. Nós somos ensinados sempre. Sempre que queremos, nós temos acesso na doutrina espírita, através das cartas de Paulo, através dos ensinos dos espíritos amigos que nos trazem essas lições todas para o nosso melhoramento, para que com o aprendizado nós possamos nos melhorar. Por isso nós estamos hoje aqui para estudar mais uma lição com caridade, e vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo o que Paulo fala sobre caridade. Nós marcamos para você para darmos início aos nossos estudos desta noite. E Paulo diz o seguinte, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inseriu essa lição de Paulo, necessidade da caridade, segundo Paulo, até porque Kardec cunhou essa expressão, fora da caridade não há salvação. Então a caridade é, vamos dizer, a lição primeira do nosso estudo da doutrina espírita, porque a caridade é em si o amor em movimento. Então, Paulo, nas suas cartas, nos escreve necessidade da caridade segundo Paulo. E vamos ver o que ele diz. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia
que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 13:1 a 7:13. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Isso foi Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo as lições de Paulo. E como nós estamos estudando a lição número 31 do livro Pão Nosso, que fala com caridade, o título é Com Caridade, nós vamos ver que Paulo nos deixa claro que a caridade engloba tudo em nossa vida, porque nós podemos começar a fazer caridade estendendo as mãos, nós podemos começar a fazer caridade dando um abraço, nós podemos começar a fazer caridade servindo pequeninas coisas. Mas, na verdade, se nós continuamos com a nossa perspectiva de melhorar o nosso entendimento junto aos nossos semelhantes, a nossa caridade deve crescer junto com a nossa vontade de servir. Ela deve crescer. E nesse crescimento, nós vamos voltar e passar a fazer caridade não só com os braços, com as mãos, mas também com o corpo inteiro. Vamos fazer caridade com os olhos, vamos fazer caridade com a boca, com a língua, fechando a boca, trancando a língua muitas vezes. E isso tudo será caridade, porque nós vamos sempre buscar o melhor que nós pudermos dar ao próximo. Porque Jesus nos disse, alertando, ama a teu próximo como a ti mesmo. E se eu me amo e eu tenho que me amar primeiro, ama a teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu irmão como a mim mesmo, é preciso que eu me ame primeiro. É lógico, isso é verdadeiro. Então, esse amor eu tenho que transportar para o meu irmão. Mas eu tenho várias maneiras de transportar. E todas elas são essas que nós acabamos de falar, através de todos os nossos sentidos, de todos os nossos, do nosso coração, não só de mãos,
nós podemos servir, mas podemos servir também de coração. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer com caridade. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Ou seja, ainda existem pessoas que precisam esperar o momento de uma desgraça, de uma coisa muito dolorosa acontecendo com a nossa sociedade, com os nossos irmãos, para demonstrar a caridade. E em dias normais, em dias comuns, que não se toma conhecimento dessas calamidades, simplesmente a caridade não é falada e nem exercitada. Simplesmente o outro não existe. O outro está lá vivendo a vida dele e eu aqui vivendo a minha vida. Na verdade, não é bem assim que Jesus nos ensinou. O outro existe tanto quanto eu todos os dias, todas as horas. E se eu tenho necessidade variada, se eu tenho necessidade diversa, várias necessidades, durante o dia, durante as minhas horas, o meu irmão também tem suas necessidades. Porém, nem sempre essas necessidades são satisfeitas. Muitas vezes os nossos irmãos, e quase sempre nós sabemos disso, muitas vezes nossos irmãos passam por dificuldades enormes, de todas as ordens. E nós não podemos esquecer disso. Pelo menos, durante nossas horas, antes de dormir, quando vamos nos recolher, fazer as nossas preces ordinárias da noite, embora nós possamos fazer preces durante o dia várias vezes, mas aquela que quando nós vamos nos recolher, nós dirigimos um pensamento ao nosso Pai Celestial. Vamos pedir pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam de tudo. Eles precisam de tudo, principalmente no momento atual. Então, neste momento, nós vamos dirigir uma prece ao nosso Pai, a Jesus, pedindo pelos nossos irmãos. E a prece também é caridade. Portanto, podemos começar fazendo uma prece. Prosseguindo, meus irmãos. Não podemos distinguir, não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. As pessoas fazem aquilo que elas entendem que devem fazer e a gente agradece, inclusive, aqueles que já entendem que devem fazer a caridade somente com as mãos. Já é um passo, é um caminho vencido, mas é preciso que esse caminho se prolongue à distância. É preciso que os irmãos recebam as suas necessidades, sejam supridos nas suas necessidades através do nosso amor. E esse amor precisa crescer em nós. Então temos que colocar o coração em tudo que nós fazemos. Não podemos só repartir o pão com os desfavorecidos alguns dias do mês. Não podemos fazer apelos comovedores da imprensa quando os nossos irmãos sofrem tragédias que nós escutamos muitas vezes nos meios de comunicação, quase sempre, aliás, e que nos trazem ao conhecimento muitas tragédias que os nossos irmãos são submetidos, são levados a viver em situação de calamidade por causa desses problemas que se alastram pelo mundo. E quando ele se alastra, toca a muitos irmãos esses padecimentos e eles sofrem com tudo isso. Há uma imensidão de irmãos sofrendo com muitas calamidades pelo mundo. Não é só próximo de nós, não.
Porque ama o teu próximo é verdade, o nosso próximo é o que está mais próximo, mas o próximo do próximo também é nosso irmão. Aquele que está um pouco distante também é meu irmão. E eu tenho que fazer alguma coisa. E se a única coisa que eu posso fazer é orar, então eu vou orar. E os que estão mais próximos de mim, eu vou servir com os meus braços, com os meus pés, com os meus olhos, com a minha boca, fechando, trancando a minha língua. Isso é preciso fazer. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. O amor tem que estar presente em todos os momentos. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. É o início, é o primeiro passo. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Recordar que hoje o nosso irmão ainda não comeu. Recordar que o nosso irmão ainda não dormiu porque ele não tem um teto. Recordar de muito que nossos irmãos precisam, assim como nós outros também precisamos. Esquecer quando devemos perdoar. Quando o nosso coração nos diz que devemos perdoar, porque é lei de Deus perdoar os nossos irmãos quando somos atingidos de alguma maneira, esse perdão deve vir em forma de esquecimento. E prossegue: tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Não importa o departamento que ele esteja, o departamento da casa de Deus, onde ele se encontra, será ali que nós vamos encontrá-lo. Vamos encontrá-lo para servir, sempre servindo em nome de Jesus. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Como nós podemos servir sem amor? Como iremos amar se nós não temos amor? O amor é a nossa vida. Nós não podemos, como podemos viver sem amor? Nós não podemos viver sem amor, porque Deus é amor, Deus é a vida. Portanto, vamos buscar esse amor porque ele está em nós, assim como Deus está em todos nós. Essa sensação de alegria que nós sentimos ao servir é Deus vibrando em nós. Desempenha as tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Se você faz, se você serve, mas você não encontra retribuição neste momento, não importa, continua servindo. A retribuição é o que menos importa, porque nós servimos com amor por amor e não aguardando retribuição, porque nós não podemos esperar retribuição, porque, na verdade, o amor tem de ser mesmo desinteressado. O maior defeito do homem é o interesse pessoal, o interesse por qualquer coisa que ele faça. Então, quando ele faz alguma coisa que ele serve com amor, ele serve desinteressadamente. E termina Emmanuel nos dizendo: há pedras e espinheiros no caminho
Fixa-te em Jesus e passa. Meus irmãos, obrigada, meus amigos. Em nome de Jesus, agradecemos que possamos ter uma semana de muita paz. Em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais que nos serviram e ajudaram, em nome deles, em nome de nosso Pai Celestial, graças a Deus.